Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu gostaria de trazer para vocês aqui um tipo de termômetro que a gente tem para medir como está o nível de recuperação de uma pessoa, né, que se propõe, né, a mudar, que se propõe a encontrar uma alternativa e busca, por exemplo, no programa 12 Passos, esta nova maneira de viver. E, bom, a gente sabe que as premissas do programa 12 Passos, né, para a eficiência desse programa, né, ou, né, o início, né, os princípios básicos ou princípios espirituais básicos, né, eles são mentalidade aberta, honestidade e boa vontade, tá certo? Então, é mente aberta para conceber novas ideias, né? Talvez aquilo que você sabe não é o suficiente e talvez aprender algo novo seja interessante. Honestidade, né, para você saber reconhecer o seu verdadeiro tamanho, vamos dizer assim, e a boa vontade para praticar aquilo que você aprende, para ver se de fato, né, partindo da tua própria experiência, como aquilo funciona ou não para você, tá certo? Então, essas são as premissas, né, do programa, tá? E o primeiro passo, ele vai falar basicamente sobre rendição e aceitação, né? Então, assim, você se rende ao processo, tá certo? É uma das maneiras de conceber, né? A gente pode avançar mais, mas aqui agora para esse vídeo a rendição como se render ao processo mesmo, né? Por quê? Porque você admite, né? E aqui está a admissão, né? E a aceitação também, né, a admissão de que você perdeu o controle, de que do teu jeito estava dando errado, e você se rende. Assim eu não quero mais, assim eu me rendo, não, minha vida perdeu o controle. E a aceitação, né, de você aceitar o processo mesmo, né, da maneira como ele é sugerido, da maneira como ele está ali sintetizado nos 12 passos. Tá? Então você não vai fazer agora do seu jeito, você vai fazer do jeito que é sugerido pelo programa, com honestidade, com mente aberta e com disposição. Então, quando a gente pensa, né, no adicto, nesta figura, neste sujeito, né, o, o, o adicto, né, alguém que está sofrendo do alcoolismo, né, da doença do alcoolismo ou da doença da dependência química, quando a gente pensa nesta pessoa, a gente sabe que a adicção como um todo, ela tem um conjunto de sinais e sintomas que são muito típicos e que a gente poderia dizer como sintomas universais, que em qualquer lugar, em maior ou menor grau ou maior e menor intensidade, essas pessoas, né, que sofrem desse problema, desse transtorno, elas têm essas manifestações sintomáticas, tá? Então veja, eh, tem especificamente uma, ah, um sintoma da adicção que é do adicto, que é intolerância à frustração. Esse é um dos sintomas mais aparentes, assim, mais expressivos, né, na pessoa que, né, sofre desse transtorno, né. Ah, essa isso a gente pode entender como um sintoma, né, a intolerância à frustração. E veja, ah, o que ocorre depois da frustração em atos, né, em atitudes, né, a conduta da pessoa é aquilo que a gente poderia chamar de defeito de caráter. Então aqui a gente separa um pouco as coisas, né? A intolerância à frustração tá mais para um sintoma. Agora, o que a pessoa faz uma vez que ela está frustrada, uma vez que ela foi contrariada de algum modo, e aí sim pode aparecer os ditos defeitos de caráter, tá? E isso pode variar, né, de pessoa para pessoa, mas de qualquer forma, né, vindo de um adicto, provavelmente, né, possivelmente será algo muito disfuncional e prejudicial, tanto para ela quanto para terceiros.
Então veja, a intolerância à frustração no transtorno adicto, ela é muito mais do que a frustração da expectativa, né, veja, né, ocorre a frustração, né, por quê? Porque tinha uma expectativa, né, foi criada uma expectativa, real ou ilusória, e esta expectativa não foi correspondida, então há uma frustração. E é mais ou menos assim mesmo, né, quanto maior a expectativa, quanto mais alta a expectativa, maior tende a ser a queda, né. É mais ou menos por aí. Não estou dizendo com isso que seja algo determinante, né, porque não é. Porque a pessoa pode, né, conceber a hipótese de que talvez a esta expectativa não seja correspondida, né? E aí ela se prepara para isso e também ela tem uma consciência clara o suficiente de saber aquilo que ela deve ou não deve fazer, aquilo que é o certo ou errado diante desta frustração. Então, não pode sair quebrando as coisas, não pode sair xingando, não pode sair, né, se drogando por aí, né, porque isso seria muito insensato, né, muito insano para falar a verdade, né. Mas, né, no adicto, muitas vezes é isso que a gente vê. A gente vê ele romper, por exemplo, né, rupturas são muito comuns, né, nisso, né, em frustrações, assim, rupturas de relacionamentos, de trabalho, né, de relação familiar, coisas do tipo, tá. Como eu falei, isso varia muito, né, em grau de intensidade ou grau né, eh, em maior ou menor grau, maior e menor intensidade, né. Agora, voltando, né, à questão da expectativa, né, ser alta no adicto, ela é tão alta que ela beira mais do que a expectativa. Ela tá beirando a necessidade ou obsessão, melhor dizendo, a obsessão por controle. E o adicto, a gente sabe que o adicto, ele tem ele carrega com ele uma obsessão que é muito disfuncional, muito prejudicial e insana. E que essa obsessão que está nele, ela muda de objeto, tá certo? Ela tem um certo dinamismo e uma certa fluidez, vamos dizer assim. Então ela muda o objeto. Se, por exemplo, né, normalmente quando ele é obsessivo pela droga, ele vai fazer o uso da droga e uma vez fazendo o uso da droga, ele vai se tornar também compulsivo, né? A compulsão, ela dá dessa combinação, né, do objeto de obsessão, né, o contato com o objeto de obsessão. E aí dispara a obsessão, a compulsão, né? Eh, então, ah, essa obsessão, ela não é só para droga, ela muda, ela muda. Quando não é a droga, muito provavelmente é algum outro objeto em que ele se torna obsessivo. E essa expectativa criada, ela pode sim ser mais um mais mais um objeto, vamos dizer assim, né, seja qual for a expectativa, mas no fundo ela é mais um objeto que se direciona à obsessão. Então essa obsessão, ela é obsessão também por controle. Né, por querer o controle, por querer que seja tudo do jeito que ele quer, na forma como ele quer, no tempo que ele quer. Então, claro que uma vez frustrada essa obsessão, né, o que aparece é irritação, impulsividade, agressividade, né, insanidade, inconsequência, uma série de coisas assim que fazem parte do conjunto do caráter adicto, deste mau caráter adicto, né? Eh, então veja, eu falei no começo que sobre um termômetro, né, para saber como está a recuperação da pessoa, né? Porque o processo de recuperação, o programa de recuperação, ele tem como fruto serenidade e sobriedade. Então, assim, é um estado que quebra ou que desfaz aquela tensão crônica, né, da qual o adicto, né, tá sempre ali, né, estressado, né, e cronicamente tenso, né? Até porque a obsessão, ela traz essa tensão mesmo, né? E ele, como ele tá sempre obsessivo, mudando o objeto de obsessão, então ele tá cronicamente estressado, né?
Daí também, né, um dos muitos motivos pelo qual ele se inclina, né, para o uso de drogas, né, buscando um efeito de relaxamento, né, de entorpecimento, né, porque, né, é uma maneira que ele encontra de sair desse estado de tensão, ainda que temporariamente, né. Então, olha só, esse termômetro ele funciona assim: se a pessoa ela já percebeu o seu conjunto de sinais e sintomas, né, e ela está disposta a fazer um inventário, né, para saber quais são de fato os seus defeitos de caráter, quais que mais aparecem, que situações que aparecem, se ela está fazendo um movimento desse para se conhecer mesmo, né, para lançar luz a toda essa escuridão, a obscuridade das suas próprias atitudes, se ela está disposta a fazer isso e ela está tendo como modelo, né, ou como referência, né, um programa como o programa 12 Passos, por exemplo, então quando aparecer a frustração, né, ela cria uma expectativa, e quando ela é contrariada, quando ocorre a frustração desta expectativa, é possível que apareça uma intolerância, o que a pessoa já deveria perceber, se ela já tivesse pensado, meditado sobre isso, né. Então, ela já antes mesmo, né, da expectativa, ela já cria uma expectativa que ela pode ser ela tá dentro da realidade, vamos dizer assim. Então ele já pode premeditar, né, a não conclusão, a não resolução dessa expectativa. Ele já considera essa hipótese e ele treina, né, diante dessa hipótese. Eu vou até treinar mais, né, se caso ocorra a contrariedade, o não, né, do que o contrário, né? Por quê? Porque assim, se tem uma expectativa e dá certo, você, né, dá para se dizer que você já é o que você mais pensa. É como se você já pudesse estar vivenciando isso que deu certo, essa expectativa que foi correspondida. Então, o exercício mesmo é o exercício do contrário, de você pensar que e se não der certo, por algum motivo. E aí, não dando certo, você já percebe que tipo de movimento vai aparecer. Se é uma intolerância, né, e você rapidamente já percebe como um sinal, aquilo já não é estranho, você nomeou aquilo. Então você sabe o que está acontecendo. Mas ainda que apareça isso, o que a gente consegue perceber no caso da pessoa que está mesmo aderindo ao programa, né, e buscando a recuperação, é que ela vai frear pelo menos o defeito de caráter. Talvez ela apareceu essa intolerância quase como uma reação mesmo, a reação sintomática. Mas entre esta reação de intolerância e as atitudes seguintes, né, aqui há um espaço onde a pessoa pode fazer a aplicação do sétimo passo. E para a aplicação do sétimo passo, ela já precisa ter mobilizado os recursos do sexto passo. Porque o sexto passo diz: prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse os nossos defeitos de caráter. Então você já está num estado de alerta, você já está vigiando, você não vai ser pego despercebido, você já está pronto, né? Já está de prontidão para que ocorra, né, a remoção do teu defeito de caráter, tá certo? Então, como que você costumava reagir aí que tá a ideia do inventário, né? Como que você costumava reagir a frustrações, né? A contrariedades, né? Você mapeando isso, quando aparece a circunstância, você já mobilizou o sexto passo para estar de prontidão, e você de fato está de prontidão. E aí, o sétimo passo, que é a remoção do defeito de caráter, né? Humildemente pedimos a Ele que remova os nossos defeitos de caráter. E esta remoção, ela é, em certo sentido, a renúncia ao meu defeito de caráter, ao meu padrão comportamental.
porque eu reconheço que daquela maneira eu não quero mais, porque eu estou buscando um novo estilo de vida, eu estou buscando uma nova maneira de viver, uma vida alternativa com atitudes e hábitos alternativos àqueles que eu costumava agir. Então, quando aparece a contrariedade, pode aparecer de maneira reativa o sintoma, né? Que é essa frustração, né? A intolerância à frustração. Mas mesmo assim, se eu já estiver de prontidão, eu vou perceber e vou renunciar às minhas atitudes comuns, às minhas atitudes, né? Mais automáticas. E aí eu vou buscar fazer algo de acordo com o meu programa de recuperação. E vou trabalhar, por exemplo, a aceitação. Aceitar que, né, nem todas as minhas expectativas serão correspondidas e tá tudo bem. E tá tudo bem. Aí, claro, né, vai uma avaliação, né, porque aí tem toda uma particularidade, uma exclusividade de ver o qual foi, né, essa expectativa, né, se pode, né, reestabelecer essa expectativa, às vezes, né, era um encontro, por exemplo, né, e sei lá, né, ou uma saída, né, num dia de sol, num dia de sol e choveu, por exemplo, né. Então, assim, tem várias expectativas, né, que podem aparecer frustrações mesmo. Tem gente que fica muito frustrado, né, de, sei lá, não poder, porra, né, e não poder ir no futebol de quarta-feira, por exemplo, né. Toda quarta-feira eu vou jogar bola, né. E aí teve uma quarta-feira que não conseguiu, né? Então, claro que tem variações assim, né? Mas de qualquer forma, é sempre buscar uma alternativa que seja boa agora. E principalmente que seja uma alternativa aos teus velhos padrões. Então, esta é uma maneira muito boa, muito oportuna, né? De você medir o teu nível de recuperação. Como está a aplicação, né, a consciência e a aplicação do sexto e sétimo passo frente às circunstâncias da vida. De que maneira você está respondendo, de que maneira você está disposto a responder, se ainda há uma tensão ali, né, entre aquilo que você gostaria de fazer e aquilo que é o certo, ou se já há uma conformidade, né, com esta nova maneira de viver. Isso é para você, né, poder medir um pouco como está o teu processo de recuperação. Tá certo? Espero ter ajudado. Valeu, obrigado e até.